Salve, galera! Mais uma da série Não Viaja, porque se tu errar aqui tu vai ficar muito cabreiro contigo mesmo, porque a paradinha é suave. Função injetora, função sobrejetora, função bijetora e os casos em que ela não é injetora, não é sobrejetora e portanto não é bijetora. A gente vai começar analisando o diagrama da função injetora, galera. Só que para isso eu preciso que tu tenha uma certa base, uma matemática de base, que é saber identificar quando uma relação é uma função. E isso também é bem simples. Se liga só. Eu peguei o conjunto A, o conjunto B, e uma relação que vai do A para o B através da lei de formação F. O que quer dizer esse mimimi todo? Que tu tem que olhar para o conjunto A e ver se todos os elementos do conjunto lançam uma única flecha. Ou seja, se eles têm um único correspondente em B. Então analisa, ó, esse cara aqui, ó, ele tem uma única, ele lança uma única flecha? Lança. Esse cara aqui lança uma única flecha? Lança. Esse lança uma única flecha? Lança. Esse lança uma única flecha? Lança. Então a relação é uma função. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Lança uma flecha, lança uma flecha, lança uma flecha e lança uma flecha. E aí a galera confunde, mas esse cara aqui tá recebendo duas. Pá, mano, não falei que o B tem que receber duas, uma, não. Eu falei que o conjunto A, o conjunto de partida, os elementos precisam lançar uma única flecha. Então tu olha se os caras do A lançam uma flecha. Lança uma, lança uma, lança uma e lança uma. Então isso é uma função. A mesma coisa vai acontecer nesse caso e nesse caso. Todos lançam no A para o B somente uma flecha. Não interessa se o B recebe 2, 5, 10 mil. O que interessa é que o A lança só uma de cada. Aí é uma função. Essa é a matemática de base. Outra ideia que eu preciso. Para saber a classificação, para saber se ela é injetora, sobrejetora ou bijetora ou nenhuma delas, tu precisa olhar para o B. Então vamos lá. Eu preciso que tu faça duas perguntas. A primeira é: todos os elementos de B, todos os pontinhos aqui, ó, estão recebendo flecha? Não. Então ela não pode ser sobrejetora. Para ser sobrejetora, todos têm que receber pelo menos uma flecha. Prontinho, então ela não é sobrejetora. Agora pergunta, aqueles que estão recebendo uma única flecha? Sim, se estão recebendo uma única flecha, ela é injetora. E como ela é injetora e não é sobrejetora, ela é somente injetora. Ela é somente injetora. Porque cada um recebe uma flecha. E não é sobrejetora porque tem cara que não está recebendo. Fechou? Cara, agora vamos analisar a sobrejetora no diagrama. Relação de A para B. Todos recebem uma flecha, todos, né, lançam uma flecha, significa que é função. Agora vamos analisar o B. Ó, faz a mesma pergunta. Todos os elementos estão recebendo pelo menos uma flecha? Sim, então ela é sobrejetora. Os que estão recebendo somente uma? Não, tem cara recebendo duas, então ela não pode ser injetora. Para ser injetora, quem recebe, recebe uma. Para ser sobrejetora, todos têm que receber pelo menos uma. Ela é sobrejetora por todos estarem recebendo pelo menos uma, só que ela não é injetora porque tem cara recebendo mais de uma. Então ela é somente sobrejetora, porque ela não é injetora. Prontinho. Olha esse outro caso aqui, ó. A bijetora. Faz as mesmas perguntas. Todos os elementos do conjunto de chegada do B estão recebendo pelo menos uma flecha? Estão. Então ela é sobrejetora. Os que estão recebendo apenas uma? Sim. Então ela é injetora. Como todos estão recebendo, ela é sobrejetora. Como todos recebem uma única, ela é injetora. Como ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, ela é bijetora. Bi de duas funções ao mesmo tempo. Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, portanto ela é bijetora. E se tu olhar o último caso aqui, ó, faça as mesmas perguntas. Os elementos de B estão todos recebendo pelo menos uma flecha? Não, tem um cara aqui que não está recebendo nenhuma. Então ela não é sobrejetora. Para ser sobrejetora, todos têm que receber. Agora a segunda pergunta. Dos que estão recebendo, todos recebem uma única? Não, tem cara recebendo duas. Então ela não é injetora. Como nem todos recebem, ela não pode ser sobrejetora. Como os que recebem mais de uma, ela não pode ser injetora.
Então ela não pode ser bijetora também. Ela não é nenhum dos casos. Ela é não injetora, não sobrejetora, portanto não bijetora. Fechou, galera? Agora vamos analisar a parte algébrica e uma parte gráfica. Bem simplesinho. Eu peguei uma função f que vai de domínio 0 até 3 e contra domínio todos os números reais. Pô, GG, embaçou. O que é? Eu nunca entendo o que é essa porra toda aqui, ó. Cara, bem fácil. Ó. Tu olha para a flecha. Antes da flecha está o teu domínio, ou seja, os valores que tu vais colocar no lugar de x. Depois da flecha está o teu contradomínio, os valores que podem ser y. Os caras que recebem flecha nós chamamos de imagem. Fechou? Então tem que se ligar nisso. Aqui está o domínio, os valores que tu vai colocar no lugar do x. Depois da flecha, o contradomínio, os valores que podem ser y. E os valores que são y são a tua imagem. Agora tu vai destacar isso. Ó. Olha só o que aconteceu. Eu coloquei o x 0. Ó, o x vai do 0 até o 3. O intervalo do 0 até o 3. Pode colocar numerozinhos com vírgula aqui, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, 0,72. Só que tu não vai fazer isso porque isso vai deixar a tua questão uma merda, né, velho? Pega o 0 e o 3 aqui, ó. Pô, do 0 até o 3. Quando o x for 0, o y vai ser 1, ó. 0 mais 1 é 1. Quando o x for 2, 2 mais 1 é 3. Quando o x for 1, 1 mais 1 é 2. E quando o x for 3, que é o nosso último aqui, ó, 3 mais 1 é 4. 3 para x, 4 para y. Então a tua função termina aqui, ó. Prontinho. Agora vamos analisar se ela é injetora, sobrejetora ou bijetora. Cara, se vocês notar a imagem, ó, ela vai do 1 até o 4. Ou seja, os caras que estão recebendo flecha aqui, ó, vão do 1 até o 4. Quando x for 0, y é 1. Quando x for 3, y é 4. Se x for 4, o y é 5. Sacaram? Só que x não pode ser 4 porque ele não deu o 4 aqui, ó, no lugar do x. Então a tua imagem vai do 1 até o 4. O problema é que o teu contradomínio, ou seja, teu eixo y, não vai do 1 até o 4. Ele é todo o conjunto dos números reais. Então tu vais notar que tem caras em y aqui, ó, que não recebem flechadinhas, ó. Não tem correspondente. Por exemplo, o y5 aqui em cima, ó, não encontra correspondente porque a reta vai só até aqui, ó, vai só até o x igual a 3. Então, para cima do 4 e para baixo do 1, tem cara que não está recebendo flechas. Isso classifica ela como uma função injetora. E somente injetora. Injetora porque todos recebem uma flecha, dos que recebem, e ela não pode ser sobrejetora porque tem caras que não estão recebendo flecha aqui de verde. Sacaram a ideia no gráfico? Pô, fechou? Então vamos para sobrejetora. O que acontece? Olha só. Nós temos uma função g. Os valores de x vão do menos 1 até o 2. Pronto. Como ele limitou o x, consequentemente ele limita a imagem, mas não limita o contradomínio. Os valores de y aqui, nesse caso, foram infinitos. Nessa, ele limitou os valores de x. Consequentemente, ele vai limitar a imagem. Só que ele também limitou os valores de y do menos 1 até o 3. Ó. Pá, que massa, velho. Então isso quer dizer que o x vai do menos 1 até o 2. E o y vai do menos 1 até o 3. Aí se tu analisar a tua imagem, ó, na curva, tu vais notar que a tua imagem vai daqui, ó, do y do vértice dela, e vai subir até o 3. Ou seja, ela está aqui, ó. Os valores que levam flechada, ó, estão aqui, ó, até o 3. Prontinho, cara. Todos os valores de y estão recebendo uma flechadinha. Só que se tu notar aqui embaixo, ó, tem cara em y que está recebendo duas flechadinhas. Então ela vai estar assim, ó, vai estar dobrado até aqui mais ou menos, ó, né? Até o 0. Ó. Até aqui os valores são dobrados, estão recebendo duas flechas. E daqui para cima estão recebendo uma. Todos estão recebendo flecha? Estão. Todos recebem uma única flecha? Não, tem cara recebendo duas. Então ela não pode ser injetora, porque tem cara recebendo duas.
mas ela é sobrejetora porque todos os elementos de Y do contradomínio recebem pelo menos uma flecha. Então ela é sobrejetora, mas não é injetora porque tem cara recebendo mais de uma. Sacaram? Agora dá uma olhada nessa aqui, ó. E notem, né? Como ele limitou o valor de Y, não tem Y sobrando. Todos receberam flecha. Ele disse que Y vai do -1 até o 3, então todos receberam flecha. Dá uma olhada nessa aqui, ó. Eu peguei uma função H, que os valores de X podem ser todos os números reais. E os valores de Y podem ser todos os números reais também. E isso ficou legal, porque a nossa função vai dar aqui, ó. A nossa função x ao cubo. Aí o que acontece? Tenta colocar um valor de x aqui, ó, que não encontra um y. Se tu botar o x menos 2, por exemplo, o y vai ser menos 8, vai ter y. Se tu botar x2, o y vai ser 8. Então qualquer valor que tu botar aqui, ó, menos 5 milhões ao cubo, vai dar um número real também em y. Se x for 12 milhões, negativo, o y vai dar um valor real também. Sei lá que porra é essa. Então tu vai fazer assim, ó. Tem algum cara que não pode ser no x? Não, qualquer um pode ser x. Tem algum cara que não pode ser no y? Não, todos podem ser. E detalhe, não vai ter dobradinha, né? Porque quando um for negativo, o outro é positivo, então a gente não tem valores dobrados para y. Então a tua imagem, ela está aqui, ó. Ela é toda o eixo y e nenhum recebe duas flechas. Ou seja, todos recebem e todos recebem uma única flecha. Como todos recebem flecha, ela é sobrejetora. Como todos recebem apenas uma flecha, ela é injetora. Injetora, uma flecha. Sobrejetora, todos recebem flecha. Como ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela é uma função bijetora. É as duas ao mesmo tempo. Por isso que elas podem ser injetora ou somente injetora, e pode ser sobrejetora ou somente injetora. E quando ela for os dois casos, ela é bijetora. Sacaram? Agora olha o último caso, que não era nenhuma nem outra. A gente vai pegar aqui, ó, uma função i. Os valores de x vão do 0 até o 3. E os valores de y podem ser todos os números reais. Agora vamos achar a imagem para ver o que acontece. Pô, velho, tu vai notar aqui na tua curva, ó. Dá uma olhadinha aqui na tua curva. Pá! Notem que a tua curva, a imagem dela vai do vértice aqui, ó, que é do -1/4 até o 6. Essa é a tua imagem. Fechou? Aí tu vai concluir. Ela é sobrejetora. Não, ela não pode ser sobrejetora. Porque os valores de y, ele disse que são reais. Então tem cara aqui, ó, que não está recebendo, que estão acima do 6. E abaixo do -1/4 também tem caras que não recebem flecha. Então ela não pode ser sobrejetora. Porque tem caras em Y que não estão recebendo flecha. Então ela é injetora? Não. Porque aqui, ó, se tu olhar do -1/4 até o 0 aqui, ó, tem cara em Y recebendo duas flechas, ó, no gancho aqui, ó. Então até aqui, ó, do -1/4 até o 0 para Y, eles dobram. Eles recebem duas flechas. Daqui para cima eles recebem só uma, ó. Bah, cara! Então ela não pode ser injetora, porque tem cara recebendo duas. E ela não pode ser sobrejetora, porque tem cara no contradomínio, que é real, que não está recebendo. Ferrou. Então ela não é injetora, não é sobrejetora, portanto ela não é bijetora. Ela não é nem uma nem outra. Sacaram a ideia, gente? A aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, deixa aí pra gente e a gente resolve. Aquele beijo no coração e até a próxima aula.